Oi! Finalmente hoje é dia de Onix no canal. Vocês me pediram, eis que eu trouxe. No final desse vídeo eu conto por que eu não testava os carros da Chevrolet e também por que eu não testei o Onix até hoje. Sim, não testava. Eu era um pouco rebelde e eu falo por que eu era rebelde. Agora vamos às vacas frias, é o que interessa. O Onix novo, o 2020, ele vem em 6 versões com 12 combinações diferentes, distintas, desde o MT, LT, LTZ, Premier. Essa versão que nós estamos com ela hoje é a Premier, então é o pacote topo de linha com tudo que você pode de opcional. Agora, os valores, eles variam de 49 até 72 mil reais se você não quiser outras coisas a mais, como por exemplo cor, um acabamento do porta-malas que eu mostro logo em breve, e isso tudo. Vocês sabem que a Chevrolet tem o Onix antigo que agora tem o nome de Joy, então ele descola de toda essa gama, né, do novo Onix, mas tem lá disponível por 47 mil reais, ainda aquela versão antiga com motor antigo, do jeitinho que a gente já conhece ali, uma versão mais basicona que também tá no catálogo da Chevrolet. Falando do visual, o carro está muito maior, ele tem 23 centímetros a mais de comprimento, sim, é bastante, 3 centímetros a mais de largura e 3 centímetros a mais no entre-eixos. O que não mudou foi a altura do carro, que permanece a mesma. Eles tiveram uma diminuição no porta-malas, uma pequena diminuição que eu mostro quando estiver lá fora e lá atrás no porta-malas para vocês. Mas basicamente o visual mudou, ele ficou parrudão, o carro tá bem maior do que ele era. Ele já era um carro espaçoso internamente, eu faço sempre teste com Ubers, eu uso muito, eu não posso falar nome, né? Eu uso muito carro de aplicativo e eu sempre pergunto, e aí, gosta do carro? Não gosta do carro? E eu escutei essa semana indo para o aeroporto de um dono do Onix da versão antiga, que assim que ele tiver dinheiro ele vai comprar a versão nova, porque ele gosta muito do espaço interno, ele é muito grande, então as pernas ficam confortáveis ao dirigir, e aí vai, cada um tem a sua necessidade. Enfim, ele já era grandinho, ele tá maior do que ele era, tá bonito. A parte dianteira tem ali sim o Premier, a faixinha DRL, mas não é em todos os pacotes. A versão LTZ já não vem com o DRL, vem com luz de neblina. Então tem uma diferença no para-choque entre as versões. Talvez seja questão visual um pouco mais, que pega mais nas versões entre a LTZ e a Premier, que é a diferença do DRL com a luz de neblina que vem na versão LTZ. O volante é bem mais bonito que da versão antiga. Notem que ele é revestido, multifuncional. Essa versão aqui tem piloto automático e limitador de velocidades, o que não acontece com a versão LTZ. Lembrando, essa versão topo de linha vem com piloto automático, a LTZ não vem com piloto automático. Aqui todos os controles, né, do rádio, som e tudo mais, você pode deixar o seu celular no Bluetooth e utilizar por aqui. Ali o painel você tem metade analógico, metade digital. Nesse digital vocês estão percebendo já a economia de combustível, está fazendo 15 km por litro. Isso porque eu estou parada agora aqui, né? Então o consumo naturalmente aumenta, ele sobe. Gostei muito, mas tem um defeitinho aí já, hein? Essa costura aqui é muito grossa e ela assim machuca o dedo. Não é legal, eu não gostei dessa costura do volante, ela foi meio chatinha, pelo menos para minha mão. Falando no acabamento dessa versão, que é a versão realmente mais sofisticada, aqui tem um revestimento mais almofadado, com um acabamento diferente em cinza. Aqui é plástico, né? Segue o painel combinando com a lateral, com uma imitação de carbono. Aqui tem umas ranhuras, um cinza bonito, bem bonito. Esse painel eu gostei muito. Voltaremos daqui a pouco na central multimídia. Aqui, ó, tá vendo esse detalhe? Isso só na Premier, então vocês já sabem que é a versão mais equipadona, tem esse acabamento bonito, bem bonito. O porta-luvas, ele despenca. O tapete eu achei, além de bom, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, que eu gosto. Ele tem aquele velcro, então você gruda ele muito bem, né? O tapete não escorrega. E no do motorista que tá sujo, me perdoem, ele tem um botãozinho aqui, então ele não anda, não sai do lugar. Isso é ótimo. Voltando para a questão do painel, nós temos
Aqui é chave presencial, então para dar partida é o botão. Lembrando que a versão LTZ já conta com esse sistema, então a partir da LTZ você já teria essa chave presencial. Deixa eu pegar a chave para vocês verem. Eu deixei ela no meu bolso e depois no final do vídeo eu vou contar para vocês a experiência que eu tive, porque eu travei a chave do carro dentro do carro e como se faria para tirar a chave de dentro do carro sem chamar o chaveiro. A qualidade da chave, ó, é muito bonita. Ela tem aquele peso, eu gosto de chave pesadinha, ela tem isso, ela é um pouco pesada. Vou deixá-la aqui. Voltando no painel, nós temos o ar-condicionado digital. Ele não é dual zone, né? Ele é só digital, todos os comandos ali. Nós temos uma entrada USB, uma tomadinha e uma coisa genial que é o carregamento por indução do celular. Ó, eu coloco aqui, ele carrega o celular, que beleza! Gente, e quando você coloca chaves ou coisas que não são celular, vem sempre uma mensagem aqui na central multimídia para você não esquecer nada por aqui, porque isso aqui esquenta, isso aqui tá tentando carregar o celular quando você coloca alguma coisa, algum metal, enfim, não é legal, esquenta e o carro te avisa sobre isso. Aqui já a alavanca de câmbio, ó, com a troca manual, basta eu deixar no L, faço as trocas aqui manuais ou no drive para o carro ficar automático. Serviço OnStar, vamos lá, isso é uma coisa importante, hein, gente? Quero bater um papo com vocês sobre isso. O que aconteceu essa semana comigo? Eu fechei o carro com a chave dentro. Sim, olha que linda. Eu sou muito gênia. Eu sou gênia num nível hard. Deixa eu fixar a câmera aqui para falar para vocês. Eu até anotei os valores aqui dos pacotes do OnStar. Porque o que acontece? Eu abri a porta do passageiro, joguei a minha bolsa, a mala do computador e fechei. Quando eu fechei, o carro não deu aquele aviso sonoro que a chave estava dentro e trancou as portas. Nossa, que desespero. E eu, no desespero, chamei o chaveiro, queria resolver logo e pronto, resolvi. Chamei, liberei, peguei a chave e voltei. Mas depois, falando com todo o serviço do OnStar e do Mais Chevrolet, que é aquele app do próprio Onix, né, que você consegue ter, você teria uma opção de, por exemplo, o concierge hoje já não existe mais para os carros 2020. Aquela função que a gente conhece do concierge, que você liga, como se fosse mesmo uma assistência, né, um concierge. Ah, eu preciso de um posto de gasolina, e eles te falam, isso não existe mais, existem até as versões 2019 dentro de um pacote que você paga mensalmente para o uso e serviço disso depois de um período de 6 meses no lançamento do carro. Nesse caso aqui, o concierge, o OnStar, digamos assim, mudou o serviço de pacote e você teria algumas opções de conexão. Então, se eu tenho o OnStar pago nesse pacote, eu poderia, por exemplo, através do meu Mais Chevrolet, liberar as travas do carro e abrir para que eu conseguisse pegar a chave do Onix que eu deixei dentro da bolsa, em que eu fechei para dentro. Então, como que funciona isso? São 2 pacotes. Um pacote que é só conexão, que você pagaria R$ 59,00 por mês para ter todo o uso do aplicativo, desde você ligar o carro remotamente, destravar e travar a porta, tudo que você puder fazer pelo Mais Chevrolet, você faria nesse pacote de R$ 59,90. Já o pacote completão de R$ 89,90 por mês, você tem várias coisas dentro desse pacote, além da conexão, do Connect, que todo esse serviço do Mais Chevrolet, você também tem o Road Service, que seria, por exemplo, precisei no acidente, batida, liguei, eles fazem esse socorro. Por exemplo, o chaveiro, eles me mandariam um chaveiro no local, se eu não conseguisse abrir. É um serviço extra da Chevrolet para quem tem esse pacote ativo. Eu não vou demonstrar para vocês isso porque esse carro especificamente ele está sem habilitação desse pacote. Então, se eu travar novamente a chave dentro do carro, eu vou precisar chamar um chaveiro e pagar lá os seus R$120. Mas se você tem esse serviço, esse sistema, você tem além disso tudo, toda a conectividade, alguns serviços extra. Agora, vale a pena ou não vale a pena? Isso it's up to you. Cabe a você decidir se vale a pena ou não ter esse tipo de serviço, mas a Chevrolet coloca à disposição e é super eficiente. E mesmo que você tenha o Mais Chevrolet sem esse pacote fixo ativo, você não teria, por exemplo, como desbloquear o carro nessa situação de emergência como a que eu passei.
Já no banco traseiro, ó, a altura com relação à minha cabeça é ok. Não diria que sobra muito espaço, eu tenho 1,73 m, mas tem um espaço bastante justo e honesto com relação à minha cabeça. O banco da frente, lembrando que agora ele é inteiriço, né? Tem uma tendência aí dos carros nessa linha terem esse banco. Voltando aqui ao meu conforto com relação ao banco da frente, eu estou bem, sobra espaço. Também sobra espaço com relação aos meus pés, ó. Eles estão confortáveis. Lembrando a qualidade aqui do tapete, que eu gostei bastante. Aqui também tem velcro, tá vendo que legal? Um ponto não muito positivo é a altura desse apoio de braço, que vai muito profundo, então ele rouba o espaço para quem vai no meio. Temos duas entradas aqui de USB e a altura desse túnel, ela tem aproximadamente 1 palmo. E veja, quando você vai para cá, eu não consigo ficar com a perna aqui, né? Obviamente eu tenho que colocá-la ao lado e o passageiro do meio vai desta forma. Não é tão confortável, não. Aqui você tem um porta-revistas, né? E todo o acabamento lateral segue a linha primorosa do Onix. Olha, eu posso dizer que me espantou a qualidade do acabamento do novo Onix. Aqui vocês podem ver que é tudo igual. Falando no som, que são 6 falantes e tudo mais, eu achei que a qualidade do som poderia ser um pouco melhor, mas de novo, eu tô sendo bastante, passando aquele verniz, né? Olhando o pelo do pelo no carro. Então talvez o som eu teria assim um sistema, uma acústica um pouquinho mais nervosa. Já no porta-malas ele caiu de 289 para 275 litros a capacidade aqui interna dele. E eu falei para vocês há uns dias atrás, esse forro aqui de borracha você precisa pagar, é um opcional, né? Ele é extra. Eu usei porque eu fui carregar gelo por acaso, e quando eu olhei esse acabamento de borracha eu falei, gente, que coisa incrível. É muito funcional numa situação como a que eu precisei. Olha só, essa roda é aquela roda só para rodar até um lugar de manutenção a 80 por hora, então você não pode passar, né, disso, até um step um pouquinho menor para poder aumentar o espaço do porta-malas. E o acabamento, de novo, a GM acertou a mão, viu? Esqueci de falar do Isofix dos bancos traseiros ali para prender as cadeirinhas. Então, parabéns Chevrolet nesse acabamento, nesse carro que tá muito honesto. Olha só, não é uma chuvinha que vai inibir nosso teste com o Onix. Aproveitando aqui na cidade de São Paulo, onde as chuvas castigam o asfalto, o que eu posso dizer para vocês com relação à suspensão. Ó, essa avenida aqui é completamente esburacada. Você vê que ele copia bem os buracos. A suspensão tá mais macia do que a versão anterior. Eu acho que toda mudança da plataforma, ó, um buraco grande, toda mudança da plataforma e dessa dimensão da suspensão, né, fez com que o carro ficasse mais seguro e também mais macio. Só que não é um macio bobo, porque às vezes tem gente que gosta de carro macio que parece aqueles carros muito da direção americana, né, muito até do DNA da Chevrolet. Você pegar uns carros mais clássicos e antigos, você percebe que a suspensão é meio bobona, mas não é o caso. O Onix, com essa plataforma nova, ela com certeza fez com que o carro mudasse o comportamento dinâmico na cidade e também na estrada. Embaixo dessas tempestades que estão acontecendo aqui, fica difícil. E o Onix é bem valente. Ontem eu peguei uma quase enchente e passei com ele livre, mas confesso que a gente fica um pouco apreensivo aí com a quantidade de água, né? É interessante quando você trabalha acima de 2000 RPM, agora nós estamos em 1.8, mas se eu subir um pouquinho o giro do carro, deixar ele em 2, 2,5, a hora que eu dou pouco acelerador, você vê que ele não tem nem um delay, ele não tem aquela janela entre o acelerar e o retomar do carro. Isso é muito legal. No dia a dia me impressionou bastante, porque é um carro espertinho, muito espertinho. E quando eu acelerei a primeira vez o Onix, eu falei, nossa, que bacana, que legal mesmo esse carro.
Ó, ele tá super ágil. Eu dei um meio pedal de acelerador, ele teve aquele pequeno lag porque ele estava em baixa rotação, a gente estava mais tranquilo. Quando eu tiro muito, né, o pé do acelerador aqui, ó, tô aliviando. Então ele tem essa diferença assim, que todo carro tem. Mas quando você trabalha num girinho acima, ele já tá tão espertinho que, nossa, um pouquinho ele já anda. Nós estamos comparando ele, pessoal, com carros do mesmo patamar, 1.0 turbo. Lembrando que esse aqui é um turbo 1.0 turbo sem a injeção direta de combustível. Alguns outros concorrentes já têm a injeção direta de combustível, mas, por exemplo, esse carro tem a direção elétrica, né? Tem todas as regulagens, altura, profundidade, enfim, tudo. Comentei com vocês a dinâmica da suspensão na cidade e é impressionante. Eu tô realmente impactada com o que a Chevrolet tem feito no carro mais vendido do Brasil. A média até agora está entre 17 e 20 a melhor, então 17 km por litro na gasolina. Eu estava rodando na cidade fazendo uma média de 12. E outra coisa, ponto positivo no consumo, minha Nossa Senhora, muito bem. Engana-se quem acha que eu tô sendo paga para falar do Onix. Aliás, no final desse vídeo eu conto o porquê eu não testava o Onix. Na versão Premier, que é essa aqui, nós temos o aviso do ponto cego, que é essa luz que aparece aqui ao lado esquerdo, ó. Vamos lá, vou dar uma seta, opa. Agora apareceu, se eu dou seta, ele pisca, porque ele está avisando que tem um carro ali ao meu lado esquerdo. Relembrando, são 116 cavalos, com um câmbio automático de 6 marchas, com 16,7 kgfm de torque. Nós vamos dar a primeira saída no aclive, pegando aqui a alça de acesso à rodovia dos Bandeirantes, só para vocês entenderem como que é quando eu dou o pé no fundo do Onix em uma subida, ó. Estou a 1.800 RPM, né, sem o S, a 70 km por hora. Eu dou um kickdown, foi para 5.500 RPM, quase 6.000 num aclive, ele chegou a 100 por hora, muito antes da gente chegar na curva. Então esse é um bom teste para a gente entender da dinâmica do carro em uma saída numa subida. É uma pequena subida, não é tão pequena subida, mas é uma subida, um aclive na saída de São Paulo. Além do limitador de velocidade, né, que nós temos na versão LTZ, a versão Premier conta também com o piloto automático, que eu já habilitando aqui, ó, vou deixar o carro na casa dos 120 por hora, então estou subindo, estou a 90, vou deixar o carro aqui a 120 km por hora, mas ele não tem aquele sistema de frenagem automática, então quando eu acionar o freio, ele desabilita, né, esse piloto automático como o tradicional que a gente já conhece. Nós temos a opção do manual, quando eu trago aqui a alavanca no L e reduzo pelo botão que fica ao lado da alavanca. Então eu estou reduzindo aqui, o carro foi para a terceira marcha, eu estou em 5.100 RPM a 96 km por hora. Eu vou acelerar tudo e vou subir, ó. Ele vai bem, ele sobe melhor do que o que ele reduz. A troca para subir essa marcha é muito mais suave do que quando eu tento reduzir. Então se eu tentar reduzir agora de sexta marcha para quinta, de quinta para quarta, como eu tô a 110 por hora, ele nem me permite mais. Então ele só vai aceitar subir. Não é muito fácil o uso disso, eu sinto falta um pouco do pedal shift atrás do volante, que chega a ser até uma ironia, né? Se a gente imaginar esse carro na década de 90, sei lá, um carro de entrada, um carro popular da Chevrolet ou coisa do tipo, a gente sabe que não viria com pedal shift. Pedal shift foi lançado, se eu não me engano, no Civic, né, em 2008, e
é uma coisa que hoje até os carros de patamar menor acabam sendo equipados pelas aletas atrás do volante. É uma coisa muito legal. Então eu acho que até caberia no próprio Onix ter o pedal shift, sim, porque é um carro tão tecnológico, um carro tão bacana, né? Um carro que veio com tudo. Logo menos eu acredito que a montadora com certeza vai equipá-lo. A troca ali na alavanca não é ruim, não é difícil, mas ela é um pouco mais incômoda do que se você tivesse no volante. Aqui eu vou dar uma última demonstração da saída dele. Nós estamos a 90 km por hora. Vou acelerar. Acelerei tudo. Subiu rápido para 120. Vocês percebem que a cabine é muito silenciosa. Muito, mas muito silenciosa. O carro sobe bem. Ele é um carro 1.0. Lembrando para vocês que a gente está testando como tal. Não tô testando ele como uma Ferrari. Então vai falar, tem gente que vai reclamar, né? Poxa, mas o carro... Olha, gente, carro 1.0 turbo, nessa performance, nesse consumo, com essa qualidade de nova plataforma, qualidade de suspensão, qualidade na entrega do que promete, é nota 11. Tá muito bom o Onix. Então, como vocês já sabem, quando a gente aprova o carro, a gente dá aquela boa garoto, que foi isso. Foi uma experiência muito prazerosa. Muito obrigada. Bem, vocês sabem que a Chevrolet, o Onix, tomou bomba no teste do Latin Handicap logo que lançou, né? Ele tinha nota 0. E aí eles penaram e melhoraram o projeto, chegaram em 3. Das 5 possíveis, eles tinham a nota 3, que, ok, muitos carros do mercado possuem nota 3. Esse era o principal motivo pelo qual eu não me interessava em testar o Onix, porque tudo que se fala de um carro, ele vai por água quando você não tem a segurança mínima. E eu penso assim com a saúde. Então, assim, o ser humano pode ter muito dinheiro, ele pode ser muito rico, mas se ele não tiver a saúde, é como se ele tirasse o primeiro dígito da frente e deixasse todos os zeros. É nada. A saúde, a segurança é o número 1. O resto que vier aqui são os zeros. Então você pode ter 1 milhão, 1 bilhão. Se você tirar o 1 da frente, que é a saúde, não te sobra nada. Para mim o carro é assim. Se você não tem segurança, não me interesso. E era por esse motivo pelo qual eu não pedia para Chevrolet, não fazia questão, não tinha muito o que falar sobre ele, porque é um carro que realmente não tem uma nota de acordo, não é um carro que eu quero testar para o meu canal. Pois bem, quando tirou nota 5 do Latin Handicap, essa versão 2020, eu falei, quero testar esse carro. Fui atrás da Chevrolet, consegui. Só que quando eu entrei no carro, eu tive uma sensação tão boa, de construção, tanto que no teste de estrada eu falo para vocês da suspensão, da estrutura, rigidez do carro. Eu gosto muito dessa pegada, né? Para quem acompanha aqui o canal, é muito mais essa pegada do que qualquer outra coisa. Eu não quero me meter a jornalista automotivo, eu quero te passar o que eu sinto do carro na direção do carro. E aí eu falei, tá aí, acertaram a mão na segurança, acertaram a mão na direção, porque o carro é incrível. É excelente, eu não tô puxando o saco, eu não tô ganhando pra fazer esse vídeo. Até tenho alguns amigos que falam, cara, você quer ganhar pra fazer vídeo pra montadora, vai lá e vende, né? Eu acho isso ótimo, vai lá tentar vender um vídeo pra montadora. Oi? Não é assim. Então, eu tenho que dar os parabéns pra Chevrolet, porque foi um carro totalmente disruptivo dentro da gama deles, que vinha, né? Se vocês tiverem um tempo, não sei se vocês estão com esse tempo no vídeo, porque eu começo a falar muito. Então, se você pegar a minha geração, que eu sou da década de 80, eu amava o Cadete. Meu primeiro carro, além de um Jeep Willys 74, foi um Corsa Classic, sedã branco. Então, assim, eu amava a Chevrolet. E de repente a gente tinha no mercado agora há pouco tempo, sei lá, uma Spin no lugar da Zafira.
né? Não fazia sentido para mim toda a mudança. A gente entende que o mercado teve algumas mudanças, ela quase quebrou, ela foi recuperada pelos Estados Unidos, o governo entrou, interviu e enfim. Agora a gente está colhendo os frutos da intervenção do governo em equipamento, em tecnologia, porque a Chevrolet veio com isso. Falando em tecnologia, nós vamos mostrar agora o Wi-Fi, que todo mundo fala, né? Que é a internet no carro a bordo, que é o primeiro carro brasileiro a ter isso. E eu, como pago muito caro de um plano de internet, eu não dou a mínima para ter internet no carro. Eu uso do meu celular. Mas tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que talvez gostaria de ter internet no carro para compartilhar com as pessoas. E eu prefiro não pagar um extra. Você tem que pagar esse serviço extra de aproximadamente R$40 para ter esse Wi-Fi liberado, né? Com a internet da Claro. Como esse chip está pregado em algum canto do carro, soldado, feito em algum lugar escondido, você não troca o chip. Então, vou trocar de operadora. Não, você não consegue trocar de operadora. Então eu vou falar para vocês um pouco da central multimídia, que a gente não falou, que eu pulei, mas mostrar o quanto ficou bom e o quanto a Chevrolet acertou a mão. E eu já tô me achando, né, com essa GoPro super modernona, que é a 8, então eu levo ela para onde eu quero e tudo dá certo. Apple CarPlay e Android Auto. Você tem o Wi-Fi, se a gente segurar aqui, ele vai me dar uma senha. Vamos ver se vai funcionar para vocês. Ó, novo Onix seria uma senha para eu compartilhar nesse carro que tem habilitado, né, o roteador da internet, está habilitado para esse carro de teste. Tem o serviço o OnStar, que eu mostrei para vocês. Nós até fiz uma ligação, né, para eles, para ter os pacotes, para entender esses pacotes. Enfim, o touch dessa mídia, ele é extremamente funcional, ele é bom, tá vendo que o toque é muito rápido, além das teclas rápidas, você, a hora que passa o dedo, tudo funciona, tudo vai muito bem. Para não me alongar nesse vídeo, que eu acho que eu já falei muito, o recado final do Onix talvez o pacote LTZ seria o pacote bem bacanudo do Onix, seria já o excepcional. Lembrando que, por exemplo, a gente está nessa versão Premier, você paga ainda pela cor branca, né? Praticamente R$700 a mais, então de 71 ele vai para 72 e uns quebradinhos. Então tudo tem lá seus pacotinhos, você consegue montar isso no próprio site da Chevrolet. E minha câmera disse aqui que ela está too hot, ela está fervendo. E até a câmera cansou de mim hoje. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da avaliação do Onix aqui no canal Michelle J, sem preguiça, taca o dedo no like e se inscreve, porque semana que vem tem mais. Beijos, fui, tchau!